Olá, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia. Elivaldo, a situação financeira do Estado vai ser colocada hoje para os deputados na Assembleia Legislativa. O próprio secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, vai conversar com os deputados. É verdade, Nádia. O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, como diz inclusive a legislação, como manda a legislação, vai hoje à Assembleia Legislativa tratar exatamente do balanço financeiro, de uma avaliação das finanças do Estado do Piauí referente ao segundo quadrimestre. Estamos no último quadrimestre do ano, mas o segundo será avaliado hoje pelos deputados estaduais com a presença do secretário Rafael Fonteles. Alguns pontos o secretário me revelou ontem, como por exemplo, no segundo quadrimestre, preocupou bastante os gastos com pessoal. A despesa com o pessoal, Nádia, chegou a 46,17% da receita corrente líquida. O que isso significa? Chegou quase igual ao limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 46,55%, ou seja, empatou. Na verdade, o sinal amarelo foi acionado neste segundo quadrimestre. O que também aconteceu neste período? Os gastos com saúde e educação cumpriram o que determina a legislação, a Constituição Federal e também a Constituição do Estado do Piauí. A receita também caiu, aliás, a receita também caiu, principalmente pelas quedas constantes do Fundo de Participação dos Estados, considerado, no caso do Piauí, uma fonte importante de receita, mesmo com o incremento da receita através da arrecadação própria, como o ICMS, por exemplo, mas não foi suficiente para barrar essa tendência de queda na receita. Ou seja, o Estado vive uma situação de estabilidade financeira, mas ela muito complicada, muito no limite, o que impôs ao governo do Estado definir mais regras de contenção de gastos. Hoje também os deputados vão cobrar do governo, até para garantir, ou ter uma garantia de estabilidade financeira, aquela tese defendida no início do segundo semestre, ou seja, redução de despesas de forma mais aberta, mais clara e mais drástica, principalmente atingindo órgãos públicos, ou seja, os secretários, sobretudo, aliás, os deputados, sobretudo os da oposição, continuam defendendo a tese de redução no número de secretarias do Estado. Essa tese que tem uma resistência muito grande no Palácio de Karnak. E sobre isso, o líder do governo na Assembleia se pronunciou, né, sobre essa visita hoje do secretário de Fazenda. A expectativa dos governistas é que seja uma reunião tranquila. O secretário vai mostrar os números do governo do Estado na área financeira e a bancada espera ouvir e debater alguns que podem ser melhorados nestes últimos meses de 2015. Confira o que disse o líder do governo na Assembleia, o deputado João de Deus Souza. A oportunidade que a gente tem aqui de poder interagir melhor com os dados da Secretaria da Fazenda e do Planejamento. Como o secretário planejou para que nós possamos chegar até o final do ano com fechamento, sobretudo da folha de pagamento, sem nenhum problema. Então, a gente, logicamente que numa crise, todo mundo fica apreensivo, né? Sobretudo em relação à confirmação das receitas. O que nos alivia? É porque o mês fechou, pelo menos aí com crescimento de receita própria do ICMS na faixa de 12%, que demonstra uma reação muito positiva por parte do próprio Estado frente à crise. Bom, está aí essa reunião que é aguardada hoje e hoje o presidente da Assembleia Legislativa também vai conversar, Elivaldo, com empresários do Piauí. Um encontro muito importante no gabinete da presidência do presidente da Assembleia, deputado Temístocles Filho. Receberá lideranças empresariais da indústria, como o presidente da AIP, Associação Industrial, Joaquim Costa Filho, da Federação do Comércio do Piauí, Sávio Normando, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Teresina, Evandro Cosme. Vão tratar exatamente de uma matéria que interessa bastante a economia, o setor produtivo do Estado, a carga tributária, o aumento dos impostos que tem repercussão direta nos preços, na economia, no aquecimento da economia. Serão assuntos discutidos nesse encontro hoje de lideranças empresariais com a direção do Poder Legislativo Estadual. Bom, e ontem foi bastante movimentado em Brasília com a apreciação pela Câmara dos Deputados de um pacote de vetos da presidente Dilma Rousseff. Eram vários vetos que estavam sendo apreciados, aí a gente vê a manifestação de servidores públicos, a questão da elevação dos salários do Poder Judiciário, eles estão pedindo aí um reajuste até 78%, a presidente Dilma vetou e havia uma expectativa para que esse veto fosse derrubado e ontem, como não havia certeza dos partidos que
são contrários ao executivo de que esse veto seria derrubado, então houve um certo boicote, a sessão acabou sendo interrompida. Alguns vetos foram votados, mas por volta da meia-noite, 1h da manhã, na madrugada de hoje, a sessão acabou sendo interrompida, Elivaldo, e essa apreciação deve ser retomada ainda hoje? Seguramente, até porque com essa alta do dólar, que você inclusive comentou no bloco passado, isso impôs ao governo a aprovação, esse dever de casa, que depende do Congresso Nacional, que é a aprovação desse ajuste para reduzir as despesas públicas, equilibrar as finanças públicas. E os pontos mais polêmicos que estão tramitando são exatamente os vetos referentes ao reajuste no judiciário e também ao fator previdenciário, que provoca um impacto superior a 25 bilhões de reais até 2018, que é exatamente a conta feita pelo governo para cortar despesas e equilibrar as finanças. Há uma outra demanda também em relação a essa matéria, que deve ter desdobramento até o final de semana, até a próxima sexta-feira, que é exatamente a reforma ministerial, trocando nomes e também reduzindo o número de ministérios. E a CPMF? Já foi encaminhada ao Congresso Nacional a nova proposta para a recriação da CPMF. 0,2% é o percentual proposto pelo governo e que tem agora a finalidade em relação à outra CPMF extinta em 2007, é que a outra, os recursos eram destinados à saúde e agora serão destinados à Previdência Social. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Nádia, ainda não tem solução, a sucessão definitiva, digamos assim, na Fundação Municipal de Saúde de Teresina. O prefeito Firmino Filho ainda não se pronunciou sobre o tema. Ontem correram várias especulações na Assembleia sobre a convocação de algum deputado para que permanecesse na casa a deputada Belê Medeiros, que é a suplente que sai. Certo mesmo deve ser o retorno de Luciano Nunes hoje à Assembleia Legislativa. Muito embora há setores que defendam que o deputado Luciano deva permanecer fora da Assembleia, pelo menos até a sexta-feira, para que dê tempo para que o governador Wellington Dias e o prefeito Firmino Filho conversem, entrem num acordo, num consenso, para garantir a permanência de Belê Medeiros no plenário, sem causar nenhum trauma à base governista e também aos partidos que estão diretamente envolvidos nessa provável mudança no plenário da Casa. Muito bem, essa movimentação política desta manhã, o Elivaldo traz daqui a pouco ao meio-dia no Jornal do Piauí.